Bom, pessoal, agora a gente vai continuar os nossos eixos temáticos. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu falei sobre ciência e tecnologia, eu expliquei que o eixo temático era um questionário reflexivo para dar conteúdo, para dar ingredientes, para você ter coisas legais a dizer na redação. O primeiro, como eu acabei de falar, foi ciência e tecnologia, e eu espero que você já tenha assistido com todos os detalhes. Agora a gente vai para outro eixo temático, que é o eixo temático de, olha só o título, temas sociais. Aí uma coisa muito importante para dizer para vocês. Na parte escrita, esse eixo temático ele é muito longo. É só você imaginar, né, temas sociais, tudo que eu vou falar sobre a sociedade. Eu poderia ficar aqui, sei lá, horas e horas e horas discorrendo sobre esses temas. Então, na parte escrita, eu vou colocar o questionário reflexivo, tudo bonitinho, com as respostas, o que seria o gabarito, não é um gabarito, né, mas enfim, as reflexões feitas a partir das perguntas. Aqui eu vou tentar pegar os melhores momentos, aquilo que me parece mais importante para trazer para vocês as reflexões. Então vamos lá? Começando. A primeira parte, pessoal, o primeiro item vai falar sobre o conceito de democracia. Olha o que está escrito aí. Após o período do regime militar pelo qual nosso país passou, é comum nos depararmos com brasileiros orgulhosos de viverem uma real democracia. Letra A. Quais são os pilares fundamentais de um regime democrático? Pessoal, eu quero que vocês visualizem isso. Sabe por quê? É muito comum eu ver vestibulandos falando sobre democracia, regime democrático, e devemos lutar pela democracia. Eu percebo que muitas vezes as pessoas falam isso de forma vazia, não que elas não acreditem nisso, mas muitas vezes as pessoas não entendem bem o significado de democracia. É claro que você já deve ter ouvido falar da etimologia, né? O governo do povo, democracia, mas eu queria aprofundar algumas questões. Eu falei de pilares fundamentais da democracia, e eu vou apresentar para vocês agora 4 deles. Primeiro pilar fundamental. Quando a gente fala em democracia, ó, vou botar aqui, né? Democracia. Quando eu falo em democracia, é natural que eu pense em aspectos como liberdade, primeiro pilar fundamental, tá? E toda vez que a gente fala em liberdade, as pessoas pensam em liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Lembrando que essa liberdade, e isso não está errado, tá? Lembrando que liberdade não é um conceito absoluto. Você não é livre para fazer absolutamente tudo o que você quiser. Senão você poderia ser preconceituoso, afinal de contas você está exercendo sua liberdade. Você poderia ser racista, né? Tem a ver com preconceito, e você estaria exercendo sua liberdade. Você poderia divulgar ideologias absurdas, como o nazismo, e você estaria dizendo, olha, estou exercendo minha liberdade. Cuidado, a liberdade, ela não é plena, ela é limitada. Já ouviu um clichêzinho que diz que a liberdade de um termina quando começa do outro? Exatamente. Quem vai definir os limites da liberdade é a sociedade a partir das suas leis. Então, existem sociedades que permitem, por exemplo, que um homem subjugue a sua esposa. Aquilo ali é a liberdade que a lei e a sociedade dá. Nas civilizações ocidentais, no Brasil, por exemplo, a igualdade de direitos entre homens e mulheres é fundamental. E os homens não têm a liberdade de agir como quiserem. Ela foi limitada de acordo com padrões sociais. O segundo conceito, o segundo pilar da democracia, é o conceito de igualdade. Olha aqui, pessoal. Eu imagino que todos esses dois vocês conhecem, né? Liberdade e igualdade. E aí eu pergunto, o que é igualdade? E quase todo mundo fala, todos são iguais perante a lei. A gente até vai falar melhor sobre esse conceito na próxima questão, no próximo item. Mas, por enquanto, eu quero que você veja que igualdade significa, acima de tudo, não fazer nenhuma diferenciação por sexo, como eu acabei de citar, homem e mulher, por religião, por cor, por classe, por todas as possibilidades de diferenciação que uma sociedade mais preconceituosa poderia ter. Então, em resumo, se eu vou à justiça contra um super mega empresário como Mike Batista, por exemplo, eu tenho direitos e devo ser tratado igualmente perante a lei, assim como ele também tem direitos e deve ser tratado igualmente a mim perante a lei. Tá? O fato de ele ter muito dinheiro, ele pode até contratar um advogado muito melhor. Se eu não tiver dinheiro nenhum, a lei vai me conceder um advogado, no caso um defensor público, para que nós dois possamos nos encarar no tribunal em igualdade de direitos. O terceiro aspecto é o aspecto da equidade. Sabe o que significa equidade?
Equidade significa dar a cada um aquilo que é devido. Você já parou para se perguntar, olha que legal, digamos que todos fossem iguais perante a lei. Uma família muito pobre do Nordeste tem direito ao Bolsa Família? Tem. Você já se perguntou, você já se deu conta de que você não tem direito ao Bolsa Família? De repente, se você só olha para o princípio da igualdade, peraí, todos são iguais perante a lei. Se eles têm direito ao Bolsa Família, eu também tenho. E é claro que você não tem direito. Aí você fala, mas aí não estão nos tratando igual. Estão sim, porque a igualdade está totalmente associada à equidade. Lembra que eu falei? Dar a cada um o que é devido. Se você tem alimentação, se você tem condições para se alimentar, seja você, seja sua família, seus pais, o governo não te deve nada, não tem que dar nada a você. Se aquela família não tem as condições mínimas de sobrevivência, algo é devido a ela. E o governo deve agir no sentido de conseguir prover essa família. Ela está buscando a equidade, dando a cada um o que é devido, para garantir algum nível de igualdade. E o quarto pilar fundamental da democracia é o pilar da justiça. E aqui, pessoal, é a justiça em todos os níveis. A justiça no plano jurídico, a justiça no plano social, que tem a ver com igualdade, equidade também. O que eu quero que vocês vejam é que toda vez que houver um desequilíbrio, a liberdade de alguém for ferida, uma igualdade não for observada ou obtida, não for dado a cada um aquilo que é devido, essas pessoas, ou aquele que se sente prejudicado, ele tem um acesso à justiça, pode buscar a justiça, até mesmo às vezes contra o Estado. Olha que incrível, olha o que é uma democracia. Uma pessoa pode entrar na justiça contra o Estado, usar um órgão do Estado para processar o próprio Estado. Isso é democracia. Isso é buscar garantir todos esses aspectos aqui. Olha por que eu faço essa questão logo no início dos temas sociais. Eu imagino que muita gente olha e fala, peraí, isso não tem a ver com política? Está tudo ligado, né? No fundo, o que eu quero? Se qualquer tema de qualquer vestibular que vocês fizerem, inclusive o Enem, né, falar sobre democracia ou política, quantas pessoas sabem falar ou vão lembrar que a liberdade é um pilar democrático? Muitas. Quantas vão falar da igualdade como pilar democrático? Muitas. Quantas sabem que a equidade e justiça são pilares da democracia e estão interligados? Quando você chega aqui, você já começa a se diferenciar. As pessoas, elas ouvem falar de forma muito superficial. Agora você tem base, bagagem, conteúdo para escrever alguma coisa bem mais interessante do que a maioria. Beleza? Mandem brasa.